Olá, amigos telespectadores, e no programa de hoje nós temos várias informações, muita informação de qualidade mesmo, reportagens especiais, enfim, um mix de notícias do que está acontecendo no ABC, no Brasil e no mundo, porque tem informação até internacional aqui. A gente começa o programa falando da cobertura da Expo Vines, a maior feira de vinho da América Latina. A gente teve a oportunidade de acompanhar durante 3 dias em São Paulo, exposição, palestras, vitrines das mais variadas vinícolas do Brasil, do Sul principalmente, que está produzindo um vinho maravilhoso, e também dos países vizinhos aí, da Argentina, do Chile, do Uruguai, de Portugal, da Itália, da Espanha, da Alemanha, enfim, uma variedade de informações que a gente traz aqui, mas eu quero ressaltar, não é cabotinismo nem nacionalismo exacerbado, não. Eu tive a oportunidade de conhecer lá na Expo Vines esse vinho aqui, o Vinheto, que é um Sauvignon Blanc da Pericó, uma vinícola de São Joaquim, na Santa Catarina. Vocês vão ver uma entrevista aí com o proprietário da Pericó, o Vander Vig, ele falando um pouquinho a respeito da produção. É a segunda vez que esse vinho fica entre os top 10. É isso mesmo, top 10 são os 10 melhores vinhos da feira. E ele é um nacional branco, um Sauvignon Blanc maravilhoso. Você vai ver detalhes, além dessa garrafa bonita. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui. Eu tive na Expo Vines, provei o vinho, conversei, entrevistei o Vander Vig e resolvi comprar pela internet. Às vezes as pessoas têm algum problema. Compro pela internet, tenho medo se vai chegar, se não vai chegar, se a empresa é idônea, não é idônea. Eu vi o vinho num preço excepcional, não lembro agora, mas é menos de R$80 a garrafa. Pela qualidade do vinho, está muito barato. E comprei de uma empresa chamada Celebrai Vinhos, que depois eu vim descobrir que eu já tinha comprado um outro, Dádivas, um vinho gaúcho também excelente, que eu conheci no restaurante da Mara Salles, o Tordesilhas, em São Paulo. Comprei o vinho chegou na minha casa com uma entrega pontualíssima. Aliás, eu não estava nem esperando que ele já chegasse, chegou assim em 2 dias úteis, sem frete, custo zero para entrega. O próprio dono foi levar o vinho e descobri que a Celebrai Vinhos é de Santo André. Olha essas coisas. E eles não tinham loja física ainda, parece que faz 4, 5 dias que abriram uma loja física, mas trabalham também pela internet. E eu estou fazendo isso não é merchandising, não é propaganda, nem nada. Nem o dono, que é o Iandre, sabe disso, vai ser uma surpresa para ele a hora que esse programa for ao ar, mas é porque eu acho que o empresário, o empreendedor que trabalha direito, que trabalha bem, que oferece produtos de qualidade a preços justos e com prazo, ele precisa ser reconhecido. A gente tem tanta gente fazendo coisa errada no mercado aí, que quando a gente tem alguém que trabalha direito, precisa ressaltar. Olha, eu comprei na Celebrai Vinhos, adorei a forma, o tratamento, a personalização da entrega. E olha, eu tenho certeza de que quem quiser, quem gosta de vinho branco, eu sei que tem muita gente que ainda tem preconceito com vinho branco, é uma bobagem. O vinho é maravilhoso, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. Pode entrar no site da Celebrai Vinhos e que vai ter uma surpresa. E tem outros produtos nacionais muito bons, tem também produtos importados. A Celebrai é uma empresa que merece o selo de empresa de confiança. Nesse programa ainda, a gente vai falar de medicina. Eu pretendo conversar aqui com o doutor João Guerra, que é hematologista em São Paulo, dentro do bloco da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo e Diadema. Vou falar também de uma cirurgia inédita aqui no ABC, que é uma cirurgia de troca de sexo. É um assunto que, ao primeiro momento, pode parecer assim, o pessoal faz brincadeiras, piadas, mas é muito sério.
e eu converso com o urologista Dr. Roberto Vaz Juliano, da Faculdade de Medicina do ABC, do Hospital Estadual Mário Covas, que ele vai falar a respeito dessa cirurgia. Neste programa ainda a gente mostra imagens e eu vou dar a notícia de 3 manifestações muito importantes realizadas nos dias 28, 29 e 30 de abril pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. À frente da manifestação estavam o presidente em exercício José Braz da Silva, o Fofão, o Sapão, que é o Adilson Torres, secretário administrativo e financeiro do sindicato, o secretário-geral do sindicato Sivaldo da Silva Pereira, o Espirro, e o presidente licenciado e secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Eles mobilizaram os metalúrgicos de várias empresas de Santo André e de Mauá contra o projeto de lei 4330, o chamado projeto da terceirização, que ainda vai para a apreciação do Senado Federal e, mesmo ser aprovado, pode ser vetado pela presidente Dilma Rousseff. Ou seja, no programa de hoje tem muita informação, eu posso estar até esquecendo aqui na abertura de algum ou outro bloco, mas vocês vão acompanhar e vão ver que o programa realmente vale a pena ser assistido. Antes de começar, a gente vai para aquele rapidíssimo intervalo comercial e na volta tem o primeiro bloco já falando de vinho aqui no programa Joaquim Alessia. Até já! Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessia, como eu falei, a gente esteve na Expo Vini, ali no Center Norte, em São Paulo, acompanhando a maior feira de vinhos, exposições, palestras, debates, degustações de toda a América Latina. E logo na abertura da Expo Vini, o que a gente tem, normalmente já virou uma tradição nesses últimos 20 anos aí quase, né? Especialistas de renome, né? Um corpo de jurados, de gente que entende muito de vinho, enólogos, sommeliers, gente que trabalha nessa área, né? Um dos quais eu destaco é o Jorge Luque, que diariamente faz comentários na Rádio CBN por volta de 10 para as 2 da tarde, junto com o Carlos Alberto Sardenberg, dando dicas importantíssimas de vinhos. Eles escolhem os 10 melhores vinhos que vão ser exibidos nessa feira. É o chamado Top 10, é uma marca registrada da Expo Vines, né? E neste ano não foi diferente. Eu vou dar aqui a relação dos 10 melhores vinhos, vocês veem a foto aí, tem 9 na foto, está faltando um, depois a gente vai descobrir por que faltou essa foto. E um deles está aqui na minha mão, já mostrei na abertura do programa, que é o Vinhedo Sauvignon Blanc, mas eu vou pela ordem aqui. Espumante nacional ganhou o Aracuri Brut Chardonnay 2013, que é do produtor Aracuri Vinhos Finos, um espumante que, olha, não perde quase nada para um verdadeiro champanhe francês. Branco nacional, eu já mostrei, o Vinhedo Sauvignon Blanc 2014, da vinícola Pericó. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vocês vão ver uma entrevista com o Vander Vig, que é o proprietário da Pericó. Branco importado ganhou o Terroir Selection Sauvignon Blanc Gran Reserva 2014, que é da Bodega de Los Andes, comércio de vinhos do Chile. Claro, um branco também muito legal. Rosado ganhou o Saint-Sidoine Côte du Provence Rosé 2014, da Cellier Saint-Sidoine, um vinho francês. Tinto nacional ganhou o Valmarino Cabernet Franc ano 18, 2012, da vinícola Valmarino do sul do Brasil. Tinto do Novo Mundo ganhou o Renascer Malbec. Lógico, só podia ser um vinho argentino, da Bodega e Vinhedos Renascer.
Tinto do Velho Mundo ganhou da Península Ibérica, né? Ganhou o Pera Grave Reserva Tinto 2001 da Luxury Drinks de Portugal. Tinto do Velho Mundo ganhou, e aí, tirando a Península Ibérica, ganhou o Assírio Rosso IGT 2007, um vinho italiano, claro, Azienda Agrícola San Gervasio. Eu misturei aí italiano com espanhol, mas é a mania de falar outras coisas. E o fortificado doce tinha que ser um português maravilhoso, de uma casa que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que é a Vinícola José Maria da Fonseca, em Setúbal, Portugal. Ganhou o Alambre Moscatel de Setúbal, 20 anos, que é importado pela Decanter. Este também eu tive a oportunidade de provar lá na Expo Vines, no estande da Decanter, brilhantemente comandado pelo meu amigo Dorílio, que é o enólogo lá da Decanter, um homem que entende tudo de vinho. A gente já entrevistou o Dorílio quando ele esteve aqui no ABC, participando da primeira Expo Vinho do ABC, promovida pelo meu amigo Marcelo Rosa, pela Rosana, sua esposa, que olha, tem novidade, hein? Daqui a pouquinho, acho que é finalzinho de julho, tem a segunda Expo Vinho ABC, que vai ser aqui no Shopping ABC. A gente vai falar detalhes, já combinei com o Marcelo Rosa, a gente vai trazer essas informações para vocês. Então eu falei dos top 10, que são os vinhos maravilhosos eleitos na Expo Vines desse ano. Agora eu quero falar um pouquinho mais da Pericó, porque daqui a pouco vocês vão ver a entrevista com o Van der Wijk, mas a Pericó é uma vinícola que merece ser conhecida lá em São Joaquim, Santa Catarina. Daqui a pouquinho vai começar a gear lá, fica uma delícia. E no ano que as suas parreiras atingem a maioridade, isso é lá para a quinta safra, a Pericó recebeu convidados em seus vinhedos, no Pericó Valley, lá em São Joaquim, a 1.300 metros de altura. Foi aí na primeira semana de abril. Especialistas, enólogos, representantes e convidados puderam conferir de perto o clima dessas noites frias e dias ensolarados, o que dá um terroir especial para a uva, né? É uma temperatura da altitude catarinense, né, que chega a 24 graus durante o dia e na madrugada chega a gelados 3 graus. Esses convidados puderam atestar particularmente, vocês estão vendo a imagem aí da Pericó, que esse terroir foi preparado por 2 anos para as castas francesas, né, plantadas, e o cuidado dos técnicos no vinhedo. As razões que fazem dos vinhos e espumantes da Pericó produtos com qualidade superior e com notas únicas de aroma e sabores. A gente consegue perceber nisso que, mesmo antes de você tomar o vinho, quando você coloca na taça esse Sauvignon Blanc que eu estou falando que é o vinhedo, você já começa a perceber muita fruta, muito cítrico no vinho, e ele acaba sendo uma companhia indispensável, principalmente para um bom peixe, né, que é muito característico do vinho branco. Eu tive, repito isso aí, a oportunidade de provar esse vinho, e na entrevista, daqui a pouquinho com o Van der Wijk, vocês vão ver mais. Eu também falei nesse programa aí com a gerente comercial da Vinícola Francione. Vinícola Francione, uma casa que eu já conheço há algum tempo os produtos dela, né? Tem um vinho, aliás, sem cabotinismo da minha parte, mas é um vinho maravilhoso chamado Joaquim. Eu até brinco com o pessoal dizendo, o vinho tem que ser bom mesmo, com esse nome ele tem que ser maravilhoso. Mas não é por causa do nome não, é que o vinho é muito bom. A gente mostra aí imagens do Joaquim, gentilmente cedidas pela Vila Francione. Eu conversei com a gerente comercial, que é a Naura Lourenço, e ela falou um pouquinho dessa jovem vinícola também da Serra Catarinense, que tem 10 anos aí de existência e que já vem provocando furor no mercado do vinho. Eu, há alguns anos, conheci o Vila Francione Rosé, que tem uma garrafa linda também, muito bonita, lembra-se uma garrafa de uísque
12 anos, com um fundo diferente, e que chamou a atenção também de uma popstar, a Madonna. A Madonna, quando esteve no Brasil, provou esse vinho quando viu a garrafa, quando degustou o Villa Francione Rosé, falou assim, estou apaixonada. Importou algumas caixas do vinho para ela e ficou famoso como o vinho da Madonna e fez muito sucesso. Mas ele faz sucesso não só porque a Madonna gostou, não, porque o vinho é muito bom, assim como o Joaquim. E nessa Expo Vines eu tive a oportunidade de conhecer um outro Chardonnay da Villa Francione que é fantástico, é o Lote 3. Vocês estão vendo a garrafa aí do Lote 3 também. É um vinho que vale a pena ser conferido. E um detalhe, hein? Estou falando muito de São Joaquim, as vinícolas lá estão preparadíssimas para receber o enoturista, ou seja, o turista que gosta de vinho. Você pode ficar hospedado na própria vinícola, conhecer a produção de perto, participar da vindima, degustar vinhos maravilhosos e ainda ver a paisagem maravilhosa da Serra Gaúcha. Nesta visita à Expo Vines eu tive uma outra grande oportunidade. Eu conversei com o enólogo-chefe da Abreu Garcia, uma vinícola também que estava lançando um produto novo, o Jean-Pierre Rosier, formado pela Universidade de Bordeaux, enólogo, formado lá na França, é um francês, que desenvolveu aqui um vinho maravilhoso. A dedicação, a perseverança faz com que esses frutos dessas castas francesas que nós plantamos, tão bem tratados, no campo, na fazenda, com bastante sol e noites frias, que é o que a uva toda gosta, depois uma vinificação toda especial, lenta, temperaturas acertadas, dá este resultado, porque o fruto é divino, fazendo com que o produto que saia seja assim também. E me parece que, apesar de tudo, teve concorrentes muito bons. Foi difícil para os jurados aí escolherem e optarem mais uma vez pela Pericó, né? Até foi comentado antes da apresentação esta situação complexa, difícil este ano, porque demais vinhos brancos brasileiros evoluíram. Isso para nós, para o Brasil, para todos os consumidores, é muito interessante saber disto. E aí houve uma outra rodada, como se diz, para então chegar aos finalmente, onde novamente o Pericó Vigneto Pericó Vigneto Sauvignon Blanc chegou novamente à repetição, a consagração neste top 10. Maravilha. Tem aumentado muito o turismo dos amantes do vinho. Lá na sua cidade, lá em São Joaquim, em Santa Catarina, o pessoal procura bastante. A Pericó já está preparada para isso, para receber? Como é que é? O pessoal que quer visitar, porque depois de um prêmio desse, com certeza tem essa curiosidade, né? Toda a região da altitude catarinense fez com que nos preparássemos a receber o turista. E foi o que aconteceu. Na própria Pericó teve uma apresentação ímpar, uma apresentação do Ballet Bolshoi na Vindima, que aconteceu agora no dia 28 de março. Já para o ano que vem, deverão ser apresentadas outras atrações que estão sendo programadas, já planejadas, já previstas, fazendo com que Santa Catarina desponte, como está despontando com os seus vinhos, com os seus espumantes, todos os produtos novos. Santa Catarina começou com vinhos em torno do ano 2000, com tecnologias novas, com plantas novas, com conhecimentos de vinificação novos, fazendo com que trouxéssemos estas grandes opções ao mercado brasileiro. Tá ótimo. André, parabéns mais uma vez pela conquista e a gente vai falar mais vezes aí sobre esse vinho maravilhoso que eu já degustei aqui no estante de vocês. Ele é altamente recomendável. Quem não conhece ainda precisa conhecer, quem já conhece precisa experimentar essa safra aí que está fantástica, né?
Bem-vindos, cumprimentos a todos da Terra da Altitude e da Pericó Vinhos, pois o nosso produto foi feito para agradar, para o nosso sabor, os nossos temperos, o nosso jeito. E além disso, lançamos nesta feira algo inusitado também da altitude, são as garrafas Magnum, que já tínhamos, mas agora as de 3 litros, em vinhos e em espumantes. Maravilha. Obrigado, Vander. Até uma próxima. Cumprimentos. Vander Weg, da Pericó, conversou com você. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e já que a gente está falando de vinícolas jovens, hoje eu tenho a oportunidade aqui na Expo Vines de falar com a Naura Lorenzo, que é gerente comercial da Villa Francione. Uma vinícola com 10 anos, está completando agora 10 anos de atividade, mas que tem feito muito sucesso. Eu vou dizer, sou fã dos vinhos da Villa Francione, até porque, sem cabotinismo nenhum, ela tem um vinho chamado Joaquim, sim, que é o meu nome, que é fantástico, é muito legal. E tem o Rosé, que ficou muito famoso depois que a Madonna se encantou com ele. E não se encantou só porque a garrafa é lindíssima, não. Se encantou porque o vinho é muito bom. E vocês estão aqui na Expo Vines lançando esta maravilha que é o lote 3 Chardonnay da Villa Francione. Naura, fala um pouquinho desse lançamento do Chardonnay da Villa Francione. Bom, o Chardonnay da Villa Francione já é um vinho famoso desde o lote 1, né, que foi nosso primeiro, e ele sempre faz muito sucesso. Esse aqui é o lote 3, que é uma composição de 100% Chardonnay, óbvio, da safra 2013 e 2014. E aproveitamos que estamos fazendo 10 anos de vinícola esse ano, de comercialização dos produtos, né, porque a vinícola já estava anteriormente sendo construída. E estamos lançando o vinho, aproveitando a feira para lançar o vinho. A gente está com uma safra nova esse ano também de Joaquim, que é o 2011. A gente tinha até o ano passado, 2009, que era comercializado. Hoje já estamos no 2011. E estamos aqui com toda a linha, né? Temos o Sauvignon Blanc 2014, o famoso vinho da Madonna também 2014. Estamos com toda a linha aqui que a gente comercializa na Villa Francione. E essa safra nova do Joaquim, ela tem algo diferente? O que ela tem? Não, é o mesmo vinho. Nossos vinhos todos são vinhos de guarda, né? Então a gente sempre espera um pouquinho o vinho descansar, ele passa por barrica, ele descansa um pouquinho na vinícola para depois nós comercializarmos, sair no mercado. Legal. Tem crescido muito o interesse pelo enoturismo cada vez mais. Muito. A vila está lá preparada, ela tem locais para receber. Como é que é quem quer conhecer? Porque a vinícola é maravilhosa, né? Quem quer conhecer, a gente tem visitação todos os dias. A gente tem 2 de manhã, 3 à tarde. Antigamente eram 2 e 2. Hoje, de tanto que é procurada a vinícola, a gente tem 3 visitações à tarde, 2 de manhã, todas guiadas. Você pode mandar um e-mail para a Villa Francione, você pode agendar a sua visita por e-mail ou você pode telefonar através do site, enfim, a gente é muito procurado lá, mesmo porque vale muito a pena, né? A vinícola ela é toda construída gravitacionalmente, tem 6 desníveis, é lindíssima, toda em tijolos, aparelhos. Agora vai chegando o friozinho, fica mais convidativo ainda. E depois da Expo Vines, as pessoas que são novas no mundo do vinho vão, né, ter a curiosidade de querer nos visitar mais ainda. Maravilha. Naura Lorenzo, obrigado. A gente vai falar mais vezes. Espero visitá-los lá, conhecer de perto. Já conheço de entrar no site, de visitar, de comprar os vinhos que são bons. Mas a gente ainda vai lá gravar um programa lá na Villa Francione. Será um prazer para nós. Muito obrigada. Obrigada a todos. Naura Lorenzo, gerente comercial da Villa Francione, falou com você. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Agora a gente fala de uma novidade em vinho branco, em espumante. Eu acabei de participar do lançamento do vinho com 100% da uva Vermentino. É a primeira vez que se faz isso no Brasil, nas Serras Gaúchas. E eu converso com o enólogo-chefe da Abreu e Garcia, Jean-Pierre Rosier. Essa ousadia de lançar um vinho 100% Vermentino surgiu como, Jean-Pierre? Então, uma ideia de nós encontrarmos uma uva que fizesse um diferencial.
A Vermentino, uma uva que se adaptou muito bem, ela representa bem o terroir, ela se adaptou bem ao nosso tipo de solo. E como ela tem características aromáticas muito interessantes, nós podemos pensar em fazer um espumante como entrada ou um espumante que pode até acompanhar a sobremesa, ela se encaixou muito bem dentro desse objetivo. Claro que é uma ousadia de experimentar variedades normalmente utilizadas somente para vinhos tranquilos como espumante, mas como o Brasil é um país aberto para novidades, no mundo do vinho mais ainda. Santa Catarina, nos locais de altitude, da mesma forma, são vinhedos super jovens e que ainda necessitam de conhecimento, de experiências. Então, junto com um projeto feito na parte da pesquisa com a Universidade Federal, a EPAGRE, e financiado pela FAPESC, que é o órgão de pesquisa, se lançou essa ideia de produzir um espumante à base de vermentino. Por enquanto, nós estamos avaliando ainda a primeira tirada das borras, com 6 meses de borra. Nossa ideia é uma segunda etapa, com mais 6 meses, então um vinho de 1 ano em contato com as borras, para que ocorra um maior volume em boca, e depois um derradeiro com 1 ano e meio de contato com as borras. Pelo que eu senti no primeiro contato, é claro, não sou um especialista, mas sou um apreciador de vinho, é um vinho muito fácil de harmonizar com vários tipos de pratos, porque o pessoal tem uma mania de achar que o vinho branco ou o espumante só vai harmonizar com peixe, com alguma coisa do tipo. Não, esse vinho, esse espumante, como você mesmo disse, desde a entrada, às vezes com alguns frios, com um pata negra, sei lá, alguma coisa, deu para sentir que ele vai bem, até com uma sobremesa, passando até, por que não dizer, até por uma massa, por uma carne, né? Exato, eu acho que como ele tem, né, uma expressão aromática importante, né, ele aguenta muito bem acompanhar uma refeição, né? Se nós tivermos algum molho que não vá descaracterizá-lo, mas, por exemplo, como se citou, uma massa com aromas de manjericão, vai muito bem, porque ele apresenta aromas florais intensos, né? E que o importante é que nessa adequação entre o vinho e o alimento, nenhum passe sobre o outro. E o vermentino, ele consegue, vamos dizer assim, encarar alguns pratos, né? Olha, eu arriscaria dizer que o meu amigo Jorge Luque me perdoe se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas eu gosto muito de harmonizar até feijoada com espumante. E pelo que eu senti aqui, ele casa bem com uma feijoada, não casa não? Eu estou falando bobagem? Olha, é uma, vamos dizer assim, uma empreitada dura, não é fácil. É ousado, né? É ousado, né? Não foi experimentado, para dizer bem a verdade, mas ele parece ser um espumante, pela sua expressão aromática, que ele aguenta muito bem, né? Eu acredito que ele vá bem harmonizando com nada na entrada, né? Ele vai, porque ele é um espumante alegre, com uma pequena ponta de acidez que deixa ele vivo, né? Então, como entrada, né, com alguns petiscos, sem problema nenhum. E eu acho que ele termina muito bem uma refeição, né? Ele termina muito bem, no momento assim, bom, relax, agora já tomei o meu tinto, já estou bem tranquilo, vou comer a sobremesa e quero voltar ao espumante inicial, né? Eu acho que é nesse sentido que ele se encaixa muito bem. Mas todas as experiências são válidas, em enologia e enogastronomia, todas as experiências são válidas, né? Jean-Pierre, a gente vai falar mais vezes. Parabéns pelo lançamento e sucesso. Muito obrigado, é uma honra participar do programa de vocês. Né? Jean-Pierre Rosier, enólogo-chefe da Abreu Garcia, conversou com você. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Nesse bloco da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo e Diadema, eu tenho a honra e a satisfação de conversar agora com o Dr. João Carlos de Campos Guerra, hematologista, presidente do 24º Congresso Internacional do CLAT, que é o Grupo Latino-Americano de Hemostasia e Trombose,
e eu vou falar com ele a respeito da realização desse congresso internacional que acontece em agosto no Brasil. É isso, doutor João Carlos? Isso. Este 24º Congresso Latino-Americano de Hemostasia e Trombose é o congresso que tem o apoio da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, e ele vai acontecer aqui em São Paulo, no Espaço Amishan, na Câmara do Comércio Americana, nos dias 27, 28 e 29 de agosto. Vai ser um congresso onde os temas muito importantes na área das doenças hemorrágicas e das doenças trombóticas serão debatidos nesse congresso. Ótimo. Com certeza vêm especialistas de várias nacionalidades, com lançamentos, inclusive apresentação de novas drogas, novos produtos, novos procedimentos. Fala um pouquinho da importância desse tipo de reunião científica para o aprimoramento profissional da classe. A nossa expectativa é de um evento de grande porte. Nós já temos 7 palestrantes internacionais confirmados, e nós estamos vivendo uma época dessa especialidade, com o advento de novas drogas anticoagulantes. Teve um grande impulso nesse tipo de especialidade, onde, além dos novos anticoagulantes orais, nós temos ainda novos exames laboratoriais para controlar essas drogas também. Então, é um evento que traz muita novidade nessa área, tanto das doenças hemorrágicas como das doenças trombóticas. Nós sabemos que a trombose é a segunda maior causa de morte em todo o mundo. Então, existe uma preocupação muito grande nessa área. Concomitantemente, vai ser abordado também as doenças hemorrágicas hereditárias, como a hemofilia, onde o Brasil tem um número importante de pacientes com hemofilia A, principalmente, e também das doenças hemorrágicas adquiridas, onde hoje, com o advento dessa violência urbana, hoje nós recebemos muitos pacientes vítimas de trauma que chegam nos nossos pronto-socorros em choque hemorrágico, enfim, e medidas rápidas e de suporte elas precisam ser tomadas, porque geralmente são pacientes jovens, onde hoje nós temos um arsenal de diagnóstico e de terapêutica muito importante que salva vidas desses pacientes. Ótimo, era exatamente essa questão quando eu estava falando que eu ia falar, porque a gente tem o hemofílico, que ele é doença adquirida que vem geneticamente, né? E tem na doença hemorrágica a pessoa que é vítima de acidentes, e a gente tem cada vez mais. Hoje, graças a esse avanço da medicina, consegue-se dar uma qualidade de vida para a pessoa que tem esse tipo de trauma, que tem esse problema de hemorragia, muito melhor, né? Sim, nas doenças hereditárias, a doença de von Willebrand, o paciente com deficiência do fator 8 e da coagulação, hoje nós temos um grande número de pacientes aqui no Brasil que já se beneficiam de medicações. Hoje nós temos disponível no Sistema Único de Saúde medicações, reposição desses fatores e da coagulação de maneira eficiente. Nos casos das doenças hereditárias, das doenças adquiridas, dos pacientes vítimas de trauma, nós temos hoje drogas que infelizmente ainda não estão disponíveis ainda de forma universal nos hospitais, mas esse congresso ele tem o intuito de formar pessoas, porque essa área da coagulação e da hemostasia é uma área que envolve várias especialidades. Então, esse congresso é um congresso que envolve hematologistas, cirurgiões vasculares, intensivistas, anestesistas, obstetras, enfim, neurologistas, que são médicos que, de uma forma ou de outra, de várias especialidades, atendem pacientes com esse tipo de alteração, ou com trombose ou com hemorragia. E hoje nós sentimos uma carência muito grande nessa área de formação e de profissionais. Então, qual que é o grande objetivo desse congresso? É aglutinar todos os especialistas médicos e não médicos também, porque também nós temos foco nos enfermeiros, nos farmacêuticos, no pessoal de laboratório clínico, onde nós temos que formar uma massa de profissionais aptos a tratar esses pacientes. Então, resumindo a sua pergunta, hoje nós temos drogas disponíveis que ainda não estão disponíveis e para todos. Por quê? Porque
falta um pouco de conhecimento e de profissionais para saber a importância dessas drogas. E faltam profissionais que saibam interpretar os exames laboratoriais de coagulação para usar essas drogas. Então, por exemplo, nós temos uma experiência muito grande com um exame chamado tromboelastografia, que é usado muito no paciente com transplante hepático, onde nós reduzimos muito as vítimas de hemorragias durante o transplante. Nós diminuímos o número de transfusões de sangue, mas é necessário formar pessoas que saibam interpretar esses testes, que saibam utilizar essas ferramentas para usar as drogas adequadas. Então, geralmente os congressos eles dão um espaço muito pequeno para essa especialidade. Esse congresso não. Nós vamos aglutinar vários profissionais que atuam nessa área. Se a gente imaginar em termos do avanço da medicina, é o 24º congresso. O senhor me dizia aqui antes da gravação que vocês promovem um congresso mais ou menos a cada 3 anos, é isso? Acredito eu que tenha crescido a necessidade até de fazer mais em função do avanço da medicina. Eu lembro de conversar com o Dr. Robson, que é diretor dessa área na APM de São Bernardo do Campo e Diadema, e ele é cirurgião vascular, e a gente falou várias vezes sobre isso, de ter entrevistado alguns neurologistas, como o senhor mesmo disse. Todo esse trabalho voltado para a área científica, ele, no fundo, ele tem um objetivo maior, que é levar mais qualidade de vida para os pacientes, né? Isso. O Grupo CLAT, ele comemora neste congresso 40 anos de existência. Então, é um grupo extremamente atuante em todo o desenvolvimento desse tipo de especialidade. Hoje, essa especialidade está muito mais madura, o arsenal de novas drogas, de novos testes é muito grande. E é importante reiterar que o congresso é mais uma ação do Grupo CLAT. Então, o Grupo CLAT, a gente tem treinado profissionais na área da saúde, temos feito vários cursos no Hospital Albert Einstein, no sentido de treinar esses profissionais, tanto na área de laboratório, como na área de tratamento. Nós tivemos uma parceria com o Ministério da Saúde, treinamos vários serviços do Brasil inteiro, profissionais e do país inteiro. Então, o nosso grande objetivo é formar gente. Então, esse congresso, ele coroa um pouco esse trabalho que a gente vem realizando nos últimos 4 anos aqui no Brasil. E o congresso, como ele vai ser? O senhor falou de 26 a 29 de agosto, é isso? 27 a 29 de agosto. Ainda dá tempo de muitos profissionais se inscreverem, ainda com desconto na taxa de inscrição? Não. Assim, esse é um profissional, esse é um tipo de congresso e que a gente fez questão de fazer inscrições e subsidiadas para as pessoas terem acesso ao evento. Então, é um evento que vai contemplar uma programação científica entre doenças hemorrágicas e doenças trombóticas, entre as doenças hereditárias e as doenças adquiridas, e também vai ter um espaço multiprofissional. A gente tem uma preocupação muito grande com os profissionais de enfermagem, com os profissionais farmacêuticos, com os profissionais da área de laboratório, que são muito importantes nessa área e também. Então, vão ter workshops em paralelo para esse tipo de profissional. Doutor João Guerra, obrigado pela entrevista. Eu tenho certeza de que a gente levou uma informação importante para o público telespectador. E eu coloco o programa à disposição sempre que tiver alguma notícia nova. A gente tem um período aí até a realização do congresso, até para realizar outras gravações, outras entrevistas, porque esse tipo de informação é muito útil para toda a sociedade. Obrigado. Se o senhor tiver alguma coisa a acrescentar. Eu queria agradecer e parabenizar a APM de São Bernardo pelo projeto pioneiro. Eu acho que isso é uma coisa importante, é uma oportunidade importante para nós médicos e para nós que estamos tentando difundir conhecimento. Então, eu acho que a APM e de São Bernardo do Campo eles estão na vanguarda desse tipo de iniciativa. Muito obrigado. Doutor João Guerra, médico, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Lessa, nesse bloco da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo e Diadema. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre.
Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente volta a falar de saúde nesse bloco para um procedimento inédito no ABC, um dos raros hospitais que começa a promover, a partir de hoje, uma cirurgia de mudança de sexo. No primeiro momento, quando a gente aborda esse assunto, às vezes é lógico, até por um preconceito, o pessoal brinca, mas é um assunto dos mais sérios. Eu tenho acompanhado a luta aí do Dr. Roberto Vaz Juliano, professor auxiliar de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, para atender à necessidade de cidadãos e cidadãs que, por uma questão da natureza, eles nascem com uma designação de gênero, ou seja, às vezes nasce homem, mas com uma formatação e muitas vezes a parte clínica, ele vai explicar mesmo, de mulher. E isso afeta muita gente, por mais que a gente, às vezes, teime e não entender. E agora o doutor Roberto conta com o apoio do Conselho Federal de Medicina, do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, tanto que a gente está gravando aqui no Hospital Estadual Mário Covas, ao lado dele está o superintendente do hospital, Dr. Desirê Calegari, que também já foi presidente do Conselho Regional de Medicina, membro do Conselho Federal de Medicina, e do diretor clínico, Dr. Vanderlei de Paula. Eu começo conversando com o Dr. Roberto Vaz Juliano. Hoje, exatamente o dia que a gente está gravando, o senhor faz essa primeira cirurgia, que é chamada aí, tecnicamente de redesignação sexual. Fala um pouquinho a respeito dessa cirurgia e da importância desse procedimento, Dr. Roberto Vaz Juliano. Primeiramente, uma saudação aí aos espectadores. É um tema polêmico, mas eu gostaria de deixar claro que essa é uma situação que produz grande sofrimento às pessoas, às famílias e à própria sociedade de quem vive o problema. Independente de questões religiosas, esse procedimento é um procedimento absolutamente ético, que está sendo feito com total apoio e pela iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eu gostaria de agradecer ao professor Davi Uip, que canalizou esse procedimento aqui para o hospital, professor Desirê, professor Vanderlei de Paula, professor Alexandre Cruz, que deram todo o apoio e possibilitaram realizar essa cirurgia, que vai atender uma população de pessoas extremamente sofridas e que vão seguramente se beneficiar de um programa desse que pretende não só executar o tratamento cirúrgico, mas vai dar assistência continuamente a essas pessoas e pretendemos também promover a capacitação de outros profissionais e de outros centros para realizar esse procedimento já reconhecido nas grandes universidades, nos grandes centros de todo o mundo. Doutor Roberto, é lógico, a gente não vai identificar o paciente aqui por questões éticas, mas é um paciente de 32 anos, é isso? Me fala um pouquinho desse caso específico, e é uma cirurgia de alta complexidade, né? É uma cirurgia de alta complexidade, com vários riscos de complicações. Os pacientes, antes de se submeter à cirurgia, passam por um grupo multidisciplinar, e aqui também eu queria salientar que nós estamos em conjunto com o Centro de Referência em DST-AIDS, que atendem esses pacientes, mesmo não tendo doença sexualmente transmissível, através da doutora Maria Clara, da doutora Judite, e eles passam por psicólogo, por psiquiatra, por endocrinologista, cirurgiões plásticos, enfim, há um grande grupo assistente social, tanto no Centro de Referência de DST-AIDS, como aqui no Hospital Mário Covas,
E nós temos uma equipe, nós trouxemos o Dr. Rodrigo, o Dr. Wilson, que já tem experiência nesse procedimento, o Dr. Adair, e eu, através também da Faculdade de Medicina do ABC, o professor Adilson, o professor Pompeu, que também prestaram todo o apoio a esse projeto. Então, é um projeto que envolve várias disciplinas, cirurgia plástica, ginecologia, para que a gente consiga dar uma assistência a esse paciente. E a cirurgia ela consiste na retirada do pênis e seria a implantação de uma vagina? Não, a gente aproveita todas as estruturas, a glande, né, a cabeça do pênis, que vai ficar interna, preserva a inervação para que se preserve a sensibilidade e o próprio prazer sexual, e a pele do pênis é invertida, de tal maneira que ela vai ser a nova vagina. Evidentemente que os testículos são retirados, assim como na mulher se retira o ovário e o útero. Na realidade, é uma mulher, né? Se entende como mulher, não se entende como homem, e existe vários relatos de um ajuste social, familiar, sexual, muito bom nas pessoas que se submeteram a essa cirurgia, que realmente tem uma indicação adequada para isso. Tá ótimo. Quero ouvir um pouquinho do Dr. Desirê Calegari, até pegando dessa questão, porque ele foi presidente do Conselho Regional de Medicina, membro do Conselho Federal de Medicina. Houve até, dá licença só um pouquinho, doutor Roberto, passar na frente aqui, só para ficar mais perto do doutor Desirê. O próprio Conselho Federal, ele ficou durante um tempo estudando isso, porque não é uma decisão fácil de ser tomada, exige uma série de discussões. O senhor, como membro do Conselho, como é que o senhor vê esse, que eu chamaria de avanço da medicina, e a medicina social, né? Sem dúvida. Primeiro eu queria saudar o Joaquim, em nome dele e os seus telespectadores, agradecer a aquiescência da disciplina de urologia da faculdade, na pessoa, né, aqui presente do Dr. Roberto Vaz Juliano e do titular, professor Pompeu, né, que também se envolveu do ponto de vista de propiciar que a gente pudesse estar fazendo esse evento aqui hoje, inaugurando uma série, né, de eventos que vão ter certeza que vai contribuir com a sociedade local. E assim, agradecer também à Secretaria de Estado de ter nos colocado neste programa. Nós somos o 6º hospital, né, no país que realiza esse tipo de procedimento. Isso nos dá muita satisfação, no sentido de que o Mário Covas e a Faculdade de Medicina do ABC estejam engajados nesse projeto, que é um projeto que a Secretaria de Estado faz. Do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista ético, realmente foi uma questão que o Conselho Federal, quando eu estava como secretário, nós estudamos, e não foi fácil, em conjunto com a Sociedade de Urologia, em conjunto com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, enfim, com a psiquiatria. Foram várias reuniões com todas as especialidades envolvidas, em que se chegou a um denominador que alguma coisa precisaria fazer, porque do ponto de vista social havia uma exclusão de pessoas que tinham necessidade dessa cirurgia e que não tinham, evidentemente, a parte legal, pelo menos da parte do Conselho, de como proceder e quais seriam, né, o que era necessário ser feito para que não houvesse nenhum tipo de preocupação por parte dos médicos em estarem debruçados sobre esse assunto. Obviamente que chegamos a um consenso que a cirurgia é válida, que ela tem que ser feita atendendo a todo um complexo que já o professor Roberto Juliano colocou aqui, né, mas que alguém tem que fazer, né? E eu penso que isso atende a uma questão social muito grande na nossa sociedade, assim como em outros países já é feito, né? Nós tínhamos que chegar nesse nível de também fazer, né? Então, existe uma preocupação de todos, da equipe que fazem, existe um esmero de que a coisa seja feita nos moldes acadêmicos, né, como nós estamos fazendo, e do ponto de vista legal, eu
eu tenho absolutamente certeza que não há nenhum empecilho pelo próprio Conselho Federal e pelo Conselho Regional de Medicina. São profissionais competentes, os pacientes estão, assim, bem preparados para isso, e mesmo assim há riscos de intercorrências, não só na questão técnica, cirúrgica, mas também psicológica daquele paciente que vai ser submetido a uma cirurgia desse tipo, né? Então, eu só quero dizer que o hospital está colocando à disposição, do ponto de vista técnico, toda a sua estrutura, né? Juntamente com a faculdade, através da disciplina de urologia, e nós esperamos que esse primeiro evento seja um marco para nós aqui no ABC e que o paciente e aqueles que precisarem desse tipo de cirurgia encontrem no Hospital Mário Covas o apoio necessário para isso. Tá ótimo. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores, como eu falei na abertura, agora a gente mostra imagens de manifestações contra o projeto de lei 4330, o projeto que trata da terceirização no Brasil. É um projeto muito polêmico, muito controverso. Há sindicalistas que defendem e são chamados pelos companheiros de traidores da classe operária, né? Eu não sei se é tanto assim, mas realmente a coisa é complicada. Para vocês terem uma ideia, nesses dias eu conversava com um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Eu não vou citar o nome porque ele me pediu reservas. A conversa foi como uma consultoria, porque eu fui atrás de tentar entender um pouquinho melhor o projeto de lei 4330, porque não é tão fácil de ser entendido, não. Mas esse desembargador do Tribunal Regional do Trabalho me disse: é uma desgraça para o trabalhador. Eu não aprovaria de jeito nenhum. E olha que ele está acostumado há muitos anos a julgar causas trabalhistas, né? Então, seguindo até a interpretação de quem conhece, de quem vive diariamente o drama dessa relação capital e trabalho, a gente começa a entender por que da manifestação. Há poucos programas, aliás, no programa passado, a gente fez uma mesa redonda aí, conversando com os líderes do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, e eles falaram duro contra esse projeto da terceirização. Agora, no dia 28, 29 e 30, o Martinha, o Fofão, o Sapão e o Espirro e outros dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá estiveram à frente de manifestações. Eu estou aqui aliás, eu estou lendo porque é uma prova ainda da revista, a revista ABCD Real, que circula também a partir deste final de semana com a edição especial do Dia das Mães de maio. Ela fala disso, tem 2 páginas, dizendo que os metalúrgicos de Santo André e Mauá reforçam a luta contra a terceirização. E o texto que está sendo publicado na revista, vocês estão vendo fotos aí da manifestação, diz o seguinte: nos dias 28, 29 e 30 de abril, na véspera do Dia do Trabalhador, milhares de metalúrgicos de Santo André manifestaram-se bravamente e com muito vigor contra esse ataque aos direitos dos trabalhadores que carrega o nome de terceirização. No dia 28, os metalúrgicos das empresas Tupi, Manhete Marelli, Maxion, Prismian e Federal Mogu mostraram que estão mobilizados na luta pela rejeição a esse projeto de lei agora no Senado Federal. O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá realizou ainda na mesma semana mais 2 grandes atos contra a terceirização que ameaça os direitos trabalhistas conquistados com muita luta. No dia 29, foi a vez dos metalúrgicos da Paranapanema e da Alcoa saírem às ruas para protestar
contra a terceirização, cobrando dos senadores a rejeição do PL 4330. Terceirização não mobilizou os trabalhadores de tal forma que a passeata pela Avenida dos Estados foi estendida além do programado por vontade dos próprios trabalhadores. Finalmente, no dia 30, milhares de metalúrgicos protestaram contra a terceirização em Sertãozinho, dentro da estratégia do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá de mobilizar os trabalhadores para alertar os senadores sobre o prejuízo que a aprovação do PL 4330 trará ao Brasil. Metalúrgicos de várias empresas de Sertãozinho, entre as quais a Keiper, Polimetri, Forja Frio, Jardim Sistemas, Silmafer, MRS, Polimetri e Quasar, foram à rua para dizer não à terceirização. O presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, hoje secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva, o Martinha, disse: vamos fazer de tudo para derrubar o projeto de lei 4330. E disse mais: se o Senado aprovar esse projeto, vamos falar com a presidenta Dilma para ela vetar o projeto. José Braz da Silva, o Fofão, presidente em exercício do sindicato, destacou que o sonho do terceirizado é ser contratado pela empresa onde trabalha para não continuar sofrendo discriminação. Logo, segundo ele, o PL 4330 vai na contramão do que os trabalhadores querem. Esse ato foi realizado na Avenida Papa João 23, na frente da Keiper, e contou com a presença de Donizete Braga, o prefeito de Mauá, do Partido dos Trabalhadores, e do vereador Marcelo Oliveira, que é presidente da Câmara Municipal de Mauá. A gente acompanhou aí imagens dessas manifestações. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, espero que vocês tenham gostado de cada informação, cada bloco, cada notícia, cada comentário e que o programa de hoje tenha agradado a todos. Por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!